Vídeo rápido para a gente falar do resultado da Caixa, entender essa queda no lucro, essa queda na cotação e, além de tudo isso, falar de um novo anúncio de dividendos da empresa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação ou antes de entrar no mercado de capitais. Caixa Seguridade, que nos últimos 30 dias tem uma queda de mais de 4%. A empresa divulgou seus resultados ontem com uma queda no lucro líquido. Pela manhã, na abertura do mercado, ela já caía mais de 2%. E a gente vai ler e estudar o balanço da empresa, entender o motivo disso. Mas eu gostaria de já começar pelos dividendos, porque além do anúncio de um novo provento, a gente praticamente tem a confirmação de que a empresa decidiu começar a pagar dividendos a cada 3 meses. Vale lembrar que do momento em que ela veio ao mercado, desde o seu IPO, ela tinha o costume de pagar apenas 2 vezes no ano. A gente tinha sempre no primeiro semestre e o segundo no mês de novembro. Nesse ano de 2024, a gente já teve uma alteração. A gente teve no mês de maio, no mês de agosto. Vamos ter também esse agora no mês de novembro, que a empresa acabou de anunciar. E isso é exatamente aquele intervalo de 3 meses. E para que a gente feche o ano fiscal de maneira completa, com esses 4 pagamentos, ela precisa anunciar também um aqui no mês de fevereiro, mas já é uma ótima notícia. Tivemos maio, agosto e agora novembro. Para novembro, são mais de 700 milhões de reais em dividendos. Vale sempre a gente lembrar que dividendos são livres de imposto de renda, que apenas juros sobre capital próprio têm incidência dos 15% de IR. 702 milhões de reais dividido pela base acionária da empresa representam 0,23 centavos por ação. Para a gente saber quanto isso representa, e uma vez que esse valor é líquido, a gente só coloca ele em cima da cotação atual da companhia e a gente vai ter um dividend yield de 1,67 para essa remuneração. Para fazer jus e para ter direito a esses dividendos, o sócio tem que estar posicionado, ou seja, tem que dormir com as ações no dia 4 de novembro desse ano e o pagamento vai ser feito no dia 18 de novembro. Quanto ao lucro e o resultado final, esses 702 milhões de reais em dividendos são mais de 90% do lucro, porque a empresa entregou um resultado de 770 milhões, uma queda de mais de 6% quando a gente compara ao segundo tri do ano passado. Para chegar nesse resultado, a gente teve impactos não recorrentes, principalmente por conta da Caixa e do impacto de toda a situação que a gente vive lá no Rio Grande do Sul. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Números oficiais da companhia. Sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Já na primeira página e nos destaques, a gente percebe que a empresa não performou mal. Apesar de uma queda no lucro, quando a gente olha o desempenho de cada linha de negócios dela, ela cresceu no habitacional, ela cresceu no residencial, ela cresceu no prestamista, cresceu em assistência, cresceu em previdência e em consórcio. Destaque maior para esse trimestre foi o crescimento em consórcio, que a gente já vai ver de maneira individual. Quando a gente olha o negócio de seguros, foi um bom resultado também em praticamente todas as linhas. Quando a gente olha aqui para prêmios emitidos e sempre na comparação anual, o crescimento foi de quase 9% e em prêmios ganhos, que são situações diferentes, prêmios emitidos e prêmios ganhos, um crescimento não tão alto, mas ainda assim um crescimento na casa de 3%. O importante está aqui embaixo que em todas as linhas do negócio, na comparação anual, a empresa cresceu no habitacional, no vida, prestamista, residencial, assistência e outros seguros. No total, um crescimento de 9%. A gente teve uma pequena queda em negócios de acumulação, destaque para a parte de consórcios que a gente acabou de comentar, um aumento de quase 90% no trimestre, e o lado negativo fica por conta da previdência, com uma queda de quase 8%. Previdência que tem um impacto muito grande, é a principal linha de negócios quando a gente fala da parte de acumulação, e a própria empresa justifica essa queda por uma competição interna, então a princípio não é nada preocupante, ela simplesmente substituiu negócios. Ela teve uma queda na parte de previdência, mas trocou isso também por outros produtos. E por último, a parte de corretagem, um crescimento de mais de 13% na comparação anual, também com bons números, e finalmente a gente chega no resultado operacional e financeiro da empresa. E a empresa também entregou um bom resultado aqui, eu já vou explicar o porquê. Hoje muito se fala e vocês já podem observar todos os meios de comunicação trazendo à tona essa questão do resultado financeiro, só que isso é algo que a gente já fala há mais de um ano. No caso da BB Seguridade a gente teve queda, em outras empresas a mesma situação, no caso específico da
Caixa Econômica, essa linha do resultado financeiro da empresa, ela vem andando de lado. Na comparação anual, a gente teve um crescimento e nos primeiros 6 meses desse ano, 479 milhões em 2023 contra 482 milhões em 2024, um aumento muito marginal. Só que isso é uma visão muito positiva, enquanto outras empresas estão patinando já por conta da queda de Selic, porque a renda fixa começa a não ser tão interessante quanto ela foi, principalmente em 2023, a Caixa Seguridade ainda consegue extrair bastante resultado das aplicações financeiras que ela faz. Essa queda, ela vai ser inevitável, a gente já comenta isso há muito tempo. No caso dela, quanto mais ela conseguir adiar isso, melhor, porque a representatividade do resultado financeiro, no caso da Caixa Seguridade, ela é um pouco maior do que os competidores, mas o lado operacional dela ainda está performando muito bem, está pronto para entregar um resultado melhor e compensar essa queda no resultado financeiro. Quando a gente olha o resultado final da empresa, sempre na comparação anual aqui, 2024 contra 2023, a gente tem essa queda de 6,4%, muito puxado por esses não recorrentes que a gente já vai comentar. Em contrapartida, quando a gente olha esse lucro normalizado, ou entenda isso daqui como lucro líquido ajustado, operacionalmente a empresa entregou uma alta de quase 13%. E isso vai ficar muito mais fácil quando a gente olhar essa imagem aqui, que é o desempenho financeiro gerencial e normalizado juntos, descontado todos esses não recorrentes que estão aqui no meio. A gente fala do sinistro prestamista, que é a questão da Caixa Econômica Federal, e a gente fala de todo o impacto do Rio Grande do Sul, habitacional e residencial. Nesses 3 meses, a empresa entregou 930 milhões de reais em forma de lucro líquido. Isso é resultado operacional, isso é o que a empresa tem capacidade de entregar, e isso é o que importa para quem é sócio. Porém, quando a gente traz à tona todos esses não recorrentes, a gente tem um impacto de 120 milhões da Caixa Econômica, e esses outros somados dão algo em torno de 35 bilhões de reais quando a gente fala Rio Grande do Sul. Então, 120 milhões da Caixa, 35 milhões de impactos do Rio Grande do Sul, a empresa trouxe um resultado final de 770 milhões, impactados por não recorrentes, e isso representa essa queda de 6%, que é o que vem sendo noticiado, mas assim, explicado de uma maneira fácil de se entender, o sócio já percebe que não existe motivo algum para preocupação, a empresa do lado de dentro ainda está muito boa, é uma empresa que já mostrou apetite para remunerar o sócio, um dividendo na casa de 2 dígitos, só que do outro lado a gente também tem alguns pontos de atenção. É uma empresa cara, talvez a empresa de seguros mais cara hoje, e a gente fala cara olhando para os números, não é uma questão de opinião pessoal ou achismo, seja através de preço-lucro, EV/EBIT ou até mesmo preço sobre o valor patrimonial, essa taxa de crescimento dela, olhando para o momento atual, já não acompanha aquele mesmo crescimento de 2 ou 3 anos atrás, por isso ela já não está nem próximo de suas máximas. A gente fala de uma empresa que era negociada até recentemente na casa de R$17, isso é algo normal, é o mercado se ajustando mesmo para uma empresa que paga muito bem, que entrega bons números. Hoje o sócio não tem nenhuma margem, desde que ela atingiu essa máxima histórica, ela é um excelente ativo, mas até mesmo excelentes ativos precisam ser negociados a bons preços e hoje ela é uma empresa com múltiplos elevados e que entrega um valor justo. Caixa Econômica que coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 8 recomendações de compra, 3 recomendações para neutro e nenhuma recomendação de venda. Para quem gosta de análise técnica, principalmente falando de curto prazo, depois dessa divulgação de resultado no intraday, a indicação era de venda forte para a ação. Então esse foi o vídeo de hoje, mais um resultado da empresa com anúncio de dividendos. Do lado positivo, fica esse novo anúncio de dividendos, praticamente confirmando aquela ideia de dividendo trimestral da empresa. Basta que a gente tenha em fevereiro a confirmação. Ter boas pagadoras de proventos é algo muito bom, mas ter elas pagando com uma alta frequência é algo ainda melhor. A empresa também trouxe um bom resultado, deixem de lado esses não recorrentes, isso é passageiro e foca no operacional da empresa. E do lado negativo, talvez um ponto de atenção é essa taxa de crescimento da empresa que já não é tão alta quanto foi nos últimos 2 anos e o mercado começa a se ajustar, até mesmo através da queda da cotação da empresa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Caixa Seguridade ou se preferem BB Seguridade, Porto Seguro e UIS. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já
vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.